E então Lance responde: você não foi quem fez isso, certo? E Tyler diz: fui eu, me desculpe. Tyler Robinson, o jovem acusado de assassinar Charlie Kirk em uma faculdade de Utah, ficou bem quieto em um tribunal esta semana, enquanto os promotores apresentavam peças cruciais das supostas evidências contra ele em uma audiência preliminar muito importante. Se esse caso for a julgamento, ele pode pegar pena de morte. Ele começou a chorar um pouco e disse que gostaria de não ter feito isso. Desde o depoimento da suposta amante de Robinson até detalhes sobre aquelas inscrições encontradas nas cápsulas de bala, uma exigência da viúva de Charlie Kirk, evidências de DNA, tudo isso. Nós vamos cobrir tudo. Vamos analisar alguns dos maiores momentos das longas audiências e fazer a seguinte pergunta: isso é suficiente para que o caso avance para o julgamento? E será que já foi mostrado o suficiente para dissipar possíveis teorias da conspiração? Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Este é um dos casos mais destacados do país atualmente. Um juiz está ouvindo as evidências contra Tyler Robinson, o jovem de 23 anos acusado de atirar no ativista conservador Charlie Kirk no pescoço, matando-o. Em setembro passado, na Utah Valley University, Charlie Kirk organizou um evento para sua organização, a Turning Point Estados Unidos. Agora, meses depois, finalmente temos uma ideia de algumas evidências contra Robinson na audiência preliminar que dura vários dias. E é aqui que o juiz vai decidir se há elementos suficientes, se há evidências suficientes, se existe justa causa para sustentar as acusações. Para levar Robinson a julgamento, porque os promotores anunciaram que ele enfrentará a pena de morte se for condenado. Ao mesmo tempo, há outra coisa que quero acompanhar de perto. Transparência. Está sendo mostrado o suficiente para a mídia, para o público, para dissipar todas aquelas teorias da conspiração sobre quem matou Charlie Kirk? Você sabe exatamente do que estou falando, do que você está vendo online. Em instantes, chamarei o advogado Rich Schonstein para analisar os principais momentos da audiência preliminar. Antes, vou resumir como chegamos até aqui. Então, Charlie Kirk estava sob a tenda branca da TP Estados Unidos em 10 de setembro de 2025 numa grande área aberta do campus do Vale de Utah, em Orem. Milhares de pessoas se reuniram para ouvi-lo debater política e questões sociais com o público. Mas durante uma dessas perguntas, um tiro foi disparado. O tiro atingiu Kirk, causando um pandemônio. Você conhece os vídeos, tenho certeza de que você já os viu. Ele foi levado às pressas para um hospital. Ele não sobreviveu, deixou sua esposa, Erica Kirk, e 2 filhos. No pânico após o disparo, policiais e seguranças se apressaram para descobrir de onde veio o tiro, se mais alguém estava ferido e se o atirador ainda estava no campus. E durante a audiência preliminar dessa semana, um ex-policial da Utah Valley University, Christopher Badwig, testemunhou sobre o que viu. Naquele dia, observei Charlie voltando, cumprimentando algumas pessoas e tirando algumas fotos. Depois, ele passou sob o Salão das Bandeiras e foi para sua tenda. E ele estava lá respondendo perguntas e conversando com as pessoas que faziam perguntas. Você está se referindo à tenda que vimos montada no pátio? Sim, aquela tenda branca quadrada. A de cobertura branca. Sim, ele estava debaixo dela. Avance para cerca de 12h20, um pouco depois do meio-dia, na hora do almoço. O que aconteceu? O que você viu e ouviu? Eu ouvi uma pessoa conversando com Charlie e por acaso olhei por cima do corrimão mais ou menos nessa hora. Eu conseguia ver o lado direito do ombro do Charlie, não o corpo inteiro porque ele estava debaixo da tenda, então eu provavelmente só conseguia ver o lado direito do corpo dele. Ele estava respondendo a uma pergunta, uma criança perguntou algo para ele e então eu ouvi um tiro. Você sabe que horas eram? Sim. Que horas eram? 12h23. O que você viu? Naquele momento eu vi ele se inclinar para a esquerda. Então quando você diz ele, você quer dizer Charlie. Charlie? Vi ele ir para a esquerda porque não enxergava mais o lado direito do corpo dele. Então ele foi mais para dentro da barraca, para o lado norte da barraca. Então para a esquerda. Ok. Pode descrever como os outros presentes reagiram? Sim, então todo mundo começou a se levantar e a correr e ficou uma situação mais caótica. Naquele momento eu reconheci que eram tiros. Eu deixei meu posto, que ficava bem ali no lado sul do Salão das Bandeiras. Fui até onde o Fuggle e o Salão das Bandeiras se encontram. Comecei a descer as escadas externas tentando chegar ao fim.
Pessoas subiam correndo e havia gente deitada nos degraus. Eu estava tentando pular por cima das pessoas para chegar ao final das escadas e poder ajudar a parar o indivíduo que provavelmente estava atirando. O que aconteceu depois? Ao chegar ao fim das escadas, soube pelo rádio que já tínhamos um atirador detido. Então, naquele momento, pensei, isso foi meio rápido. Obviamente estava a curta distância, provavelmente porque já tínhamos um indivíduo detido. Outro policial entrou no rádio e disse que tínhamos um indivíduo detido. Então decidi que, já que a ameaça havia sido neutralizada, agora eu poderia avaliar se havia alguém ferido e começar a ver se alguém precisava de atendimento médico naquele momento. Deixe-me dizer algo rapidinho. Administrar um negócio já é difícil o suficiente, certo? Por que tornar tudo mais complicado fazendo essas coisas manualmente, dependendo de dezenas de aplicativos que não se comunicam entre si, não é? É aí que entra o nosso patrocinador, Odoo. Odoo é uma plataforma de gestão empresarial completa, com aplicativos integrados que conectam todas as operações de vendas e contabilidade à manufatura e envio. Odoo gera automaticamente pedidos de venda, faturas profissionais elegantes, contas de fornecedores, atribui equipes de vendas, envia atualizações por e-mail em cada etapa e usa IA para criar relatórios que auxiliam na decisão. Para a manufatura, os apps deles sincronizam o estoque em tempo real com produção e compras, evitando falta de produtos. A contabilidade também é totalmente automatizada. O Odoo cria faturas, rastreia despesas e resume dados com IA, economizando centenas de horas. Sabe o melhor? Você pode escolher seus aplicativos e até criar fluxos de trabalho personalizados. Assim, tudo fica totalmente adaptado às necessidades do seu negócio. Leve seu negócio ao próximo nível consultando grátis um especialista em Odoo, hoje em odoo.com/sidecar. Isso foi algo que causou muita confusão naquele dia. Sabe, 2 pessoas foram presas imediatamente após esse tiroteio. Um deles era um homem de cerca de 70 anos chamado George Zinn, que supostamente gritou que tinha atirado em Kirk e foi preso. Foi anunciado que uma segunda pessoa também foi detida, mas logo liberada. O policial Bagley relatou que, ao subir ao topo do prédio com vista para o anfiteatro, percebeu que o tiroteio poderia ter sido causado por um atirador de elite. Para mim, quando cheguei lá em cima e pude ver essa camada de cascalho, parecia uma base de atirador. Alguém deitado em posição de tiro, com marcas de cotovelos, joelhos e pés, indicando que estava na linha de visão da tenda do Charlie. Percebi que provavelmente não tínhamos o atirador sob custódia desde então. Solicitei à central que verificasse as câmeras para saber se havia alguém no topo do prédio Lose no momento do incidente. Assim como em um julgamento, a audiência preliminar permite à defesa questionar e contra-interrogar testemunhas da acusação, vantagem em relação ao grande júri, que apenas pode indiciar. E um dos advogados de defesa de Robinson questionou o policial Bagley sobre o preparo do departamento antes do evento Turning Point. E você sabe quantos policiais da UVU vocês normalmente empregam? Eram 15 funcionários. Você sabe quantos estavam escalados para cobrir o evento? Designados para cobrir, éramos 6. A patrulha 1 e mais 5, todos com o chefe. Vocês tinham ideia de que haveria milhares e milhares de pessoas lá? Isso foi uma surpresa para você? Tinha uma ideia... Vocês só tinham 5 policiais. 6, sim. 6, desculpe. Estava contando você e pensando. E desses 6 oficiais, vocês todos estão armados? Vocês carregam armas? Sim. Quais armas vocês carregam? Pistolas Glock. E havia algum uso no campus de, acho que são chamados de magnetômetros, mas... as máquinas pelas quais você passa na segurança da TSA no aeroporto, onde verificam se você está carregando algo de metal, o que todos nós tivemos que passar para entrar na sala de audiência. Alguma máquina desse tipo estava instalada ou em uso no campus naquele dia? Não. E até onde você sabe, havia algum drone voando acima do campus naquele dia? Não que eu saiba. E alguém já falou com você sobre cobrir alguma coisa perto, em cima ou dentro do prédio Lowlose? Você já foi designada para aquela área antes do tiroteio? Não. Você sabe quem foi? Eu não sei. E quando você subiu até o telhado naquela tarde, havia alguém por perto que fosse das forças de segurança? Não. Ninguém no telhado? Não. Ninguém na escada? Não.
Ninguém na passarela? Não, Ok. E no estado de Utah, o campus é uma zona livre de armas ou os estudantes podem portar armas no campus? é um estado onde o porte ostensivo é permitido. Então, sim, E você viu alguém armado naquele dia além das autoridades policiais? eu não vi. Você sabia se o Sr. Kirk tinha sua própria equipe de segurança com ele lá? Sim, Você falou com alguma dessas pessoas? vi alguém em cima do Salão das Bandeiras, bem ao meu lado. Sim, Isso foi antes do tiroteio. sim, vi vários lá embaixo, entre a multidão e próximos dele. E você sabia se essa pessoa também estava armada? Eu sabia que ele estava armado. Me faz pensar, será que eles vão dizer que foi um evento tão caótico? Será que a gente realmente sabe o que estava acontecendo? Nas horas após o tiroteio, as autoridades teriam encontrado este rifle de caça de ferrolho. Rifle enrolado em uma toalha em uma área arborizada, assim como esses estojos de cartucho que, segundo relatos, estavam gravados com palavras ligadas a memes e à cultura pop. Muito específico. O FBI anunciou que utilizava reconhecimento facial para tentar localizar o atirador. Mas quando isso não deu resultado, os investigadores então divulgaram imagens de câmeras de segurança de uma pessoa que agora afirmam ser Tyler Robinson. E cerca de 36 horas depois que Kirk foi morto, Robinson supostamente se entregou. Ele foi indiciado por 7 acusações, incluindo o homicídio qualificado, a mais grave. Algumas acusações ainda têm agravantes, como supostamente mirar em alguém e cometer um crime violento na presença de uma criança. Importante ressaltar que Robinson ainda não se declarou culpado ou inocente. Para comentar os principais momentos da audiência preliminar e o que esperar a seguir, convido o advogado Rich Schonstein, grande amigo do programa e meu grande amigo. Rich, estou muito feliz em ter você aqui porque há tantas coisas sobre as quais quero conversar. Sabe, não é só isso, eu mencionei isso no começo. Não é só se vai haver evidências suficientes para esse caso seguir adiante para o julgamento, mas já foi mostrado o bastante para acalmar e dissipar as teorias da conspiração. Houve várias questões sobre transparência, levantadas principalmente pela família de Charlie Kirk, em especial por Erica Kirk. Quero abordar isso primeiro. Estamos gravando na manhã de sexta-feira. Ainda não há uma decisão do juiz. Eu acredito que ainda haverá mais depoimentos. Mas, dito isso, se você estivesse sentado aqui agora, você acha que a promotoria apresentou provas suficientes neste momento para que o caso avance para julgamento? Sim, sem dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Tenho 100% de certeza de que esse caso vai a julgamento. O que chama a sua atenção? Quais são as provas que você olha e diz: meu Deus, há causa provável suficiente para sustentar essas acusações? Várias supostas confissões. Essas são as principais. Rastreamento do paradeiro dele de uma forma que parece consistente com ele ter estado na área, algumas evidências de DNA, mas na verdade, várias supostas confissões já seriam suficientes para configurar causa provável. Quero falar disso em breve ao tratarmos de Lance Twiggs, mas acho o DNA fascinante. Sabe, eles falam sobre como a DNA ligando ele, a toalha, ao gatilho do rifle de ferrolho, certo? E possivelmente as cápsulas. Agora você ouve a defesa rebatendo isso. Eles dizem, espera aí, sabe, não prova definitivamente que é ele. Poderia ser DNA de contato? Eles podem ter algo a dizer, tipo, por que o DNA de Lance Twiggs também está na toalha? Você também está tendo uma ideia do que a defesa pode argumentar se isso for a julgamento, certo? O que você acha desses contra-argumentos em relação ao DNA? Então, acho que esses são bons argumentos no julgamento. Se esse fosse um caso baseado apenas em DNA, acho que seria uma batalha difícil. Acho que a defesa teria chances no julgamento. Ainda acho que haveria causa provável, mas acho que a defesa poderia argumentar sobre isso e levantar dúvidas razoáveis suficientes sobre até que ponto o DNA sustenta essa parte do caso. Mas aí tem o resto das provas. Sim, ainda há outras provas. E, reforçando, o padrão aqui é bem mais baixo. O tribunal só precisa decidir se há indícios suficientes para prosseguir. Não é além da dúvida razoável. É muito mais baixo. Quero te perguntar outra coisa interessante. Os cartuchos de bala encontrados na cena do crime pareciam ter gravações. Eram mensagens específicas.
E eles ligaram isso, ou potencialmente ligaram, a essa ferramenta Dremel que aparentemente foi encontrada na casa de Tyler Robinson. Eles também aparentemente encontraram o mesmo tipo de munição na cena do tiroteio e na casa dele. Conversei com Joseph Scott Morgan, que acredita que um especialista será chamado para comparar as gravações com a caligrafia, o que acho interessante. Mas isso é algo que eu nem sei se está recebendo tanta atenção, né? As gravações nos cartuchos, além, como você disse, da vigilância, do DNA, das possíveis confissões, eu também achei isso interessante. É interessante. E não tem exatamente o mesmo impacto de uma confissão ou de uma prova de DNA, então não recebe a mesma atenção. Mas certamente as provas circunstanciais, se você olhar apenas como provas circunstanciais, havia gravações nos cartuchos e então você encontrou no apartamento dele cartuchos semelhantes e equipamento de gravação. Essas provas circunstanciais, junto a outras evidências, podem bastar para configurar indícios suficientes. Se Joseph Scott Morgan, em quem confiamos, estiver certo sobre as evidências do julgamento, talvez consigam uma correspondência mais clara, ajudando a cumprir o ônus da prova no tribunal. Muito se comentou na semana sobre já conhecermos as evidências, mas agora as vemos na audiência preliminar. Será que a defesa, especialmente Tyler Robinson, vai querer levar isso a julgamento? Você começa a ver quais são os argumentos da defesa. Na minha opinião, foi uma cena caótica. Como você pode ter certeza de que ele é definitivamente o atirador? Eles chegaram a prender outra pessoa em um determinado momento. As imagens das câmeras são granuladas e o DNA é duvidoso. São argumentos para julgamento, mas será que estão analisando isso? Será que eles vão conversar honestamente com Tyler Robinson? Agora, o melhor é ele se declarar culpado e tentarmos tirar a pena de morte. Você acha que isso vai acontecer depois? Não sei quando o juiz decidirá se vai a julgamento. Pode demorar por causa do cronograma de apresentações. O que você acha? Sim, acredito que as apresentações e argumentos serão em setembro e a decisão só deve sair em outubro. Acho que há uma boa chance de haver uma negociação de acordo, já falamos sobre isso antes. Sempre há uma negociação de acordo. Minha dúvida é, os promotores aceitariam tirar a pena de morte em troca de uma confissão de culpa? Você acha que sim? Você acha que fariam isso nesse caso? Eu não sei, porque esse caso é tão carregado politicamente. Tem todo esse elemento que tira ele do comum. Em um caso como esse, é um caso de assassinato cometido por uma pessoa jovem. Então, para mim, é o tipo de caso em que você descartaria a pena de morte se pudesse conseguir uma confissão de culpa e uma sentença de prisão perpétua. Isso me pareceria uma troca justa. Isso pouparia o custo, o peso e o risco de um julgamento. Isso pouparia a família de ter que passar por tudo isso de novo. Traria um desfecho, garantiria uma punição adequada. Então, para mim, e eu nem sou a favor da pena de morte, eu não gosto da pena de morte, de qualquer forma, então fico um pouco parcial por causa disso. Mas para mim isso seria uma troca justa. Eu só não sei por causa das circunstâncias desse caso, por causa de tudo que acontece nos bastidores, se isso é algo que os promotores estão dispostos a fazer. Se eles disserem não, vamos pedir a pena de morte ao júri, então eu acho que a equipe de defesa dele não tem outra escolha a não ser tentar defendê-lo. Sim, tenho algumas opiniões sobre isso. Primeiro, por mais horrível que tenha sido o que aconteceu com Charlie Kirk, e dá pra entender por que os promotores querem ser duros com quem eles acreditam que fez isso, sabe? Poupando a família dessa dor. Olha, até mesmo essa audiência preliminar de 4 ou 5 dias foi incrivelmente difícil para a família. O juiz fez uma careta ao ver o vídeo do tiroteio de Charlie Kirk. Você quer fazer os jurados passarem por isso e terem que ver tudo aquilo de novo? É algo a se considerar. Agora, mesmo que isso vá a julgamento e mesmo que você consiga um júri qualificado para a pena de morte, isso não significa necessariamente que eles votariam a favor da pena de morte. Eu sempre lembro do caso do atirador da escola de Parkland. Aquilo foi decidido por um júri, onde as provas eram realmente graves, e mesmo assim eles decidiram, sabe, prisão perpétua. Mas eu quero falar sobre, talvez, uma das partes mais impactantes de toda essa audiência. Na quinta-feira, o tribunal, o juiz, assistiu a esse depoimento gravado de Lance Twiggs. Esse é o parceiro romântico de Robinson. Agora, Twiggs teria confirmado às autoridades que às vezes usava o nome Luna com certos amigos e conhecidos, incluindo Robinson. O agente Brian Davis, do Departamento de Investigação de Utah, testemunhou sobre as 2 entrevistas que Twiggs deu às autoridades. Veja.
Você conhece um indivíduo chamado Lance Twiggs? Sim, conheço. E quem ele é em relação a esta investigação? Ele é o colega de quarto do Tyler Robinson. Ele foi entrevistado nesta investigação? Foi Quantas vezes? 2 vezes. Quando foi a primeira vez? A primeira vez ocorreu na manhã de quinta-feira, 12 de setembro, no Departamento de Polícia de St. George. Você sabe se o telefone dele foi tirado dele? Foi. Quando isso aconteceu? Foi naquela entrevista com o FBI no Departamento de Polícia de St. George. Eles o entrevistaram. E então ele entregou o telefone dele. Ele também fez isso voluntariamente e entregou o telefone àqueles agentes. E isso teria sido em 12 de setembro de 2025. Correto. Você citou uma segunda entrevista do Sr. Twiggs. Ok, então, para quaisquer declarações feitas durante a entrevista, eles recebem imunidade por isso, mas geralmente não estão proibidos de serem processados fora dessa entrevista. Isso está correto? É o que eu entendo, sim. O Sr. Twiggs recebeu imunidade de uso? Sim, ele recebeu. A entrevista de 20 de abril de 2026 foi realizada em vez de ele ter que vir e testemunhar na audiência preliminar. Sim, foi. Sim, foi. E houve muita discussão sobre se esse vídeo do depoimento seria exibido, se partes dele seriam cortadas ou suprimidas. E, na verdade, membros da família de Charlie Kirk pediram especificamente que a entrevista completa fosse exibida em tribunal aberto. Foram representados por seu advogado neste caso. Mas o juiz Tony Graff deferiu essa moção. Tenho sido hesitante em me manifestar nesses procedimentos. Entendemos que há o Estado, a defesa e o juiz, e todos fazem seu trabalho. Acho que precisamos fazer isso e deixar clara a posição da família Kirk. A família Kirk defende que, se as provas são aceitas na audiência preliminar, devem ser públicas para que todos vejam, sem trechos suprimidos. Este tribunal tem ferramentas à sua disposição, ferramentas ao seu alcance para garantir que o réu tenha um julgamento justo. O Senhor as usará se entender que é necessário. É isso, meritíssimo. Não ser transparente aqui, não ser aberto, não deixar o mundo ver o que aconteceu, vai criar dúvida e desconfiança no sistema judiciário. Ninguém quer isso e não acreditamos que deva acontecer aqui. Pedimos ao tribunal que considere a posição da família ao decidir. Parte do motivo ao responder à mídia, e esse é um ponto importante, e para a representante das vítimas, Erica Kirk, eu reconheço a importância da transparência, e é uma linha tênue. Estou equilibrando todas essas regras conflitantes, os direitos constitucionais, assim como a transparência, e às vezes é um equilíbrio imperfeito. Mas estou tentando agir no interesse da justiça ao fazer esse equilíbrio e para que a transparência seja realmente transparente. O juiz decidiu que a entrevista seria exibida, porém com alguns trechos suprimidos. Rich, voltando ao meu outro ponto, esta audiência preliminar não trata apenas de decidir se há evidências suficientes para o julgamento. Trata-se também, e me pergunto se há um tribunal avaliando isso, de como equilibrar os direitos constitucionais do réu a um julgamento justo. Evite expor informações em excesso para não influenciar os potenciais jurados, mas há tantas teorias da conspiração e conversas circulando. Há muita desinformação sobre Tyler Robinson. Ele é inocente até prova em contrário, mas dizem que é bode expiatório, o escolhido para levar a culpa. Dizem que isso foi obra de um governo ou entidade estrangeira. Foram apresentados elementos suficientes. Minha pergunta tem 2 partes. Primeiro, o que acha da decisão do juiz de exibir o vídeo de Lance Twiggs? E segundo, você acha, com tudo o que viu até agora, que já foi mostrado o suficiente para possivelmente dissipar as teorias da conspiração que existem por aí? Essas são 2 ótimas perguntas. Primeiro, fiquei um pouco surpreso. A entrevista com Lance Twigg foi bem mais substancial do que eu esperava. Eu achei que o objetivo disso seria autenticar as mensagens de texto em que Tyler Robinson supostamente confessou o crime. Mas isso foi substancial. Tratava-se do relacionamento deles, do que Tyler Robinson fez naquele dia e da suposta confissão dele. Foi um depoimento muito substancial.
No julgamento, você nunca poderia apresentar assim nem mostrar um vídeo de uma testemunha prestando depoimento. Você precisa trazê-lo, colocá-lo no banco das testemunhas e submetê-lo ao contra-interrogatório, como a defesa afirmou. A defesa afirmou que, se querem Lance Twigg como testemunha, devem trazê-lo ao banco. O juiz respondeu que se trata apenas de uma audiência preliminar. Estamos apenas verificando se há indícios suficientes. Eles podem fazer dessa forma. E eu fiquei um pouco desconfortável com isso porque, você sabe, todas as manchetes desta manhã dizem que Tyler Robinson confessou o assassinato. É isso que o New York Times e todos os outros estão dizendo. Essas são as manchetes agora. Esse era o ponto da defesa. Você deixou o cara depor no tribunal por meio de um vídeo pré-gravado sem estar sujeito a contra-interrogatório. E agora isso foi espalhado pelo mundo e tratado como se fosse, sabe, uma prova concreta. A gente nem teve a chance de contra-interrogar o cara. Bem, quero dizer... Bem, eu também vou discordar porque eu me lembro das capturas de tela do vídeo do celular, certo? Onde ele mostra o celular com a conversa que supostamente teve com Tyler Robinson. Nessas mensagens, Tyler Robinson supostamente confessa, mesmo apesar do que ele testemunhou e do que disse naquela entrevista, cujo trecho vou tocar agora, você pode considerar isso uma confissão. São as mensagens de texto. Sim, eu acho que o que a promotoria vai argumentar aqui é que ele confessou várias vezes e de várias maneiras. E é isso que realmente vai reforçar as confissões. Não é apenas um comentário aleatório que ele fez. Certo. Ele repetiu isso várias vezes. Na conversa no Discord ele diz, não pessoal, fui eu mesmo. Me desculpe. Ele está discutindo com eles. Tipo, mesmo quando era uma conversa, tipo, isso, você está brincando, né? É isso. Não, eu fiz isso, me desculpe. Vou te dizer uma coisa, Rich. Deixa essa teoria da conspiração de lado, porque eu só quero mostrar um pouco desse depoimento de Lance Twigg. Vamos manter em mente se já foi mostrado o suficiente para dissipar teorias da conspiração. Isso é parte do que Twigg disse na entrevista gravada. Ouça. Você conhece Tyler Robinson? Sim, conheço. Esse é o mesmo Tyler Robinson acusado de atirar em Charlie Kirk? Sim. E você saberia dizer quando conheceu Tyler pela primeira vez? Acho que foi em 2023, mas já conheci o Tyler antes. Foi a primeira vez que o vi pessoalmente. E... Quando você descreve seu relacionamento com o Tyler... Quando você o conheceu pela primeira vez, de qualquer forma. Quando eu o conheci pela primeira vez... Eu não o conhecia muito bem. Ele era apenas um novo colega de quarto, então... Eu sabia que ele conhecia meus amigos e gostava de jogar, mas era só isso quando nos mudamos juntos. Ok. E então, em algum momento, o relacionamento de vocês evoluiu para algo mais do que apenas colegas de quarto, certo? Quando foi isso? Acho que começamos a namorar 2 ou 3 meses após a mudança. Ok. Que horas você levantou no dia 10 de setembro? Entre 12:00 e 1h. Você não precisou trabalhar naquele dia? Não. E você teve notícias do Tyler? Ele te ligou ou mandou mensagem antes disso? Ele enviou aquela mensagem no grupo que mencionei, mas não falou comigo diretamente naquele dia. Ok. Quando você ouviu dele pela primeira vez no dia 10 de setembro? Foi às 11h com aquela mensagem automática. Ok, 23 horas. Sim. Ele pergunta, lembra que eu estava gravando balas? Ele gravava antes disso? Sim, eu não lembro exatamente quando, mas ele tinha dito que estava planejando ir caçar com a família dele. E ele me pediu se a gente tinha tipo um Dremel, porque ele disse que queria gravar mensagens nas balas. E eu só falei para ele onde estava o Dremel e disse para ele tomar cuidado para não disparar uma bala sem querer dentro de casa. Mas eu realmente não pensei nisso até então. Quanto tempo antes do dia 10 de setembro foi isso que ele perguntou sobre o Dremel? Eu não me lembro porque ele vinha falando sobre a viagem de caça e acampamento há alguns meses. Mas eu não me lembro quando exatamente ele pediu para gravar as balas. Quando você o viu pela primeira vez em 11 de setembro, então é o dia seguinte ao... Sim. Eu o vi quando acordei. Como eu disse, ele estava acordado e andando pela casa, fazendo várias coisas. E então acho que o vi depois daquela mensagem em que eu disse: vou para casa e digo que estou lavando roupa,
porque eu não queria que ele fosse para a casa dos meus pais naquele momento, quando ele disse que provavelmente havia policiais lá fora. Então eu voltei para casa e só ele estava lá, eu me despedi dele e aí ele foi embora de carro. Então eu simplesmente voltei para a casa dos meus pais. Então ele agiu de forma errática? Ele estava andando de um lado para o outro ou apenas sentado relaxando? Não, ele estava andando bastante. E isso foi dentro de casa. E ele falou sobre o que tinha feito? Ele não entrou em detalhes. Eu só perguntei pessoalmente se o que ele tinha dito na noite anterior era verdade, e ele disse que sim. Ele começou a chorar um pouco e disse que gostaria de não ter feito isso. E então continuou andando por aí e apenas fazendo coisas para se manter ocupado ou distraído. Ele falou sobre o que ia fazer depois? E por fim ele disse que falaria com os pais dele ou se entregaria. Ok. E quando você foi embora, você saiu de lá com o entendimento de que ele ia se entregar ou ir para a casa dos pais dele? Sim, e eu realmente não queria estar no nosso apartamento durante nada disso, independentemente do que acontecesse. Já conversaram sobre política? Ele falava mais do que eu. Eu realmente não acompanhava e ainda não acompanho muito política. Ele geralmente falava sobre coisas que eu via no rádio enquanto ia para o trabalho e também no carro da empresa, já que parece que toda a equipe ia no mesmo carro na maioria das vezes. Mas eu não diria que era algo super frequente, porque não era um assunto em que eu realmente contribuía muito. E sobre Charlie Kirk, ele já comentou sobre ele? Pessoalmente, eu nunca tinha ouvido ele falar sobre Charlie Kirk antes, especificamente. Ok. E quanto a questões políticas, então vocês já conversaram sobre questões de identidade de gênero e direitos LGBTQ? Não, na verdade não. Geralmente, se ele falava sobre política, era relacionado ao Trump ou a políticas atuais que estavam sendo propostas ou votadas. Agora, de acordo com uma reportagem da Fox News, Twiggs chegou a estar sob proteção do FBI e desde então deixou o estado de Utah. Certo, só para você ter uma ideia. Ele também recebeu, aliás, imunidade de uso. Rich. Então, imunidade de uso. Ele não pode ser processado pelo que disse naquela entrevista. Acho que ele precisou dessa proteção porque houve um tempo em que não procurou as autoridades assim que obteve essas informações. Ele poderia invocar a Quinta Emenda. Ele poderia invocar a Quinta Emenda e não dizer nada. Então deram imunidade de uso para ele, assim eles não podem usar o testemunho que ele deu, mas ele não recebeu imunidade transacional. Eu tenho a impressão de que as autoridades não o veem como um co-conspirador, nem acham que ele ajudou ou teve culpa nisso, por causa da forma como trataram toda essa situação. Então eles permitiram que esse vídeo fosse exibido. Ele foi exibido em audiência aberta. E aí você teve uma espécie de interação estranha, onde o juiz disse que algumas partes disso precisam permanecer sob sigilo. E a família da vítima está dizendo, não, queremos ver tudo. E eu entendo os sentimentos deles nesse sentido. E eu entendo que essa é uma situação extremamente difícil para eles. Mas não são eles que realmente decidem quais provas serão mostradas no julgamento e quais não serão. Eu tenho que te dizer, acho que nunca vi, e não estou dizendo se está certo ou errado. Só acho que realmente nunca vi. O advogado da família da vítima, ir ao tribunal e apresentar esse argumento. Mostrar tudo para a mídia, mostrar tudo para o mundo. Quero dizer, isso diz algo sobre o que eles estão passando. Diz algo sobre este caso, o fato de eles terem precisado fazer isso. Estávamos dizendo há alguns minutos que um dos benefícios de um acordo judicial seria poupar a família da vítima de passar por um julgamento, mas eles parecem querer que tudo seja exposto publicamente. Talvez eles quisessem o julgamento. Sabe? O que difere de alguns, mas vou focar na sua pergunta principal. Isso basta para dissipar teorias da conspiração? E minha resposta vai ser não, porque teorias da conspiração vendem. Então sempre vai ter algum engraçadinho na internet dizendo o que realmente aconteceu foi que Charlie Kirk foi atacado no porão por um cachorro.
E é tudo uma conspiração para incriminar esse cara. Vai ter gente que ainda vai dizer que a investigação não foi suficientemente rigorosa, tinha que ter outras pessoas envolvidas. Ainda vai ter gente por aí espalhando essas narrativas. Com certeza. Mas aqueles que tentam ser credíveis, aqueles que dizem eu estou analisando isso todo dia, X, Y, Z, acho que tem coisas faltando no que estou vendo até agora, ou apontam para um suspeito alternativo, ou dizem que ele confessou falsamente. Voltando a isso, o agente Davis leu essas supostas mensagens de texto entre Twiggs e Robinson depois do tiroteio. Segundo a Fox News, Erica Kirk foi ouvida chorando na galeria. Vou reproduzir isso. Se você puder começar, se puder ler um pouco mais da metade para baixo, onde começa quarta-feira, 23 horas, você pode começar a ler a partir daí? Sim. Então isso teria sido do Tyler. Dispare agora e olhe ali embaixo do teclado. Desculpe interromper, mas como você sabe que a mensagem era do Tyler Robinson? É que todas as mensagens em cinza seriam do Tyler e as mensagens em azul seriam do Lance. É só que o iPhone diferencia as mensagens. E também Lance na entrevista dele também reconhece isso. Quem estava dizendo o quê? E lá em cima, entre quem vemos que essa conversa está acontecendo? Tyler. Desculpe interromper. Leia novamente a partir de olhe debaixo do teclado. Então, depois disso, Lance responde. Ele diz, o quê? E depois ele diz, você está brincando, né? Então Tyler diz, eu tentei apagar isso. Se pudermos rolar para a página 2. E se você puder continuar lendo junto. Certo, e Tyler diz, ainda estou bem, meu amor, mas vou ficar preso em Oren por mais um tempo. Logo poderei voltar para casa, mas ainda preciso pegar meu rifle. Eu queria manter isso em segredo até morrer de velhice. Desculpe por te envolver. Lance então responde, não foi você quem fez isso, certo? E Tyler diz, fui eu, me desculpe. Lance diz, achei que eles tinham pegado a pessoa. E então Tyler diz, não, eles pegaram um velho maluco e interrogaram alguém com roupas parecidas. Eu tinha planejado pegar meu rifle no ponto de entrega logo depois, mas quase todo aquele lado da cidade foi fechado. Está quase tranquilo o suficiente para sair, mas ainda tem um veículo parado por lá. Podemos rolar até a página 3. Continue lendo. Lance diz, por quê? E Tyler diz, por que eu fiz isso? E Lance diz, aham. Tyler diz, eu já estava cansado do ódio dele. Tem ódio que não se negocia. Se eu conseguir pegar meu rifle sem ser visto, não vou deixar nenhuma evidência. Vou tentar recuperar novamente. Espero que já tenham ido embora. Não vi nada no noticiário sobre terem encontrado. Vamos te atualizar em breve. Ou melhor, vamos te atualizar até meia-noite. E então Lance diz, tudo bem, se cuida. Há quanto tempo você planeja isso? Desça um pouco, Kimberly. E Tyler responde, um pouco mais de uma semana, eu acho. Eu consigo chegar perto, mas tem uma viatura estacionada bem ao lado. Acho que eles já revistaram esse local, mas eu não quero arriscar. Podemos descer até a página 4 e continuar. Leia a partir de mais ou menos a metade, que eu te interrompo por ali. Isso foi enquanto eles observavam, mas não quero arriscar com eles estacionados ali. Se tivessem achado, haveria mais confusão. De novo, me desculpe por te envolver em tudo isso. Você não deveria ter que se preocupar com isso. E Lance responde, mas alguém sabe? Tyler diz, não que eu saiba. Tudo bem, vou te interromper aqui. Ok, então Lance pergunta, sua muda de roupa estavam lá, ou também tinham sumido? Ou você trouxe elas com você desde o começo? Você conseguiria trocar a arma sem que ele notasse? Tyler diz, só deixei o rifle enrolado numa toalha. Aposto que o cão farejador achou. X-Norizinho. Substituir é improvável. Eu não sei exatamente qual era a arma porque era antiga e o vovô fez umas modificações. Tinha um número de série de 4 dígitos nela. Só Deus sabe para quem ela está registrada. Tomara que seja de algum cara morto que deu para vovô. E ele continua, lembra como eu estava gravando balas? As mensagens são basicamente um grande meme. Se eu ver notices, bulge, UWU na Fox News, eu posso até ter um treco. Continue, vou te interromper em breve.
Ele diz, tudo bem, vou deixar isso pra lá. Isso é uma droga. Deixe-me te interromper aqui. Se pudermos ir para a próxima página, página 9. E você vê a primeira mensagem azul que aparece na página 9, você pode começar por ali. Sim. Então Lance pergunta, você precisa disso para caçar? Tyler responde, não, meu pai queria usar isso para caçar com um rifle de calibre alto. Pelo que vimos hoje, diria que a arma do vovô resolve. Não sei. Acho que aquilo era uma mira 2K. Lance diz, nossa. E então Tyler diz, LMW em casa em 3,5 horas. Lance diz, dirija com cuidado. E Tyler diz, apague a conversa. E eu vou te interromper bem aí. Rich, vamos analisar tudo. Você falou, claro, vai ter quem zoe usando maiúscula, com certeza. Mas tem alguma coisa do que você está vendo que alguém pode apresentar um argumento legítimo e razoável? Espera aí, tem algo faltando aqui. Tem algo meio suspeito aqui. Tem algo que eu não estou vendo aqui. Acho que há evidências de que outra pessoa fez isso e alguém está orientando o Robinson. Ele está confessando falsamente e não quer dizer o que aparenta estar dizendo. Repito, ele é inocente até prova em contrário. Mas me diga, você está vendo as evidências como eu? Vou te dizer, a única coisa que me faz hesitar um pouco é parte do depoimento do colega de quarto. Sabe, acho que ele testemunhou que eles nunca falaram sobre Charlie Kirk. Certo. Isso parece estranho, dado a teoria do caso. Ou direitos LGBTQ. Eles nunca falaram sobre isso. Aparentemente. Certo. Isso me deixou com uma pulga atrás da orelha. Mas fora isso, não vi nada. Essas conversas trocadas no Discord não apontam para a culpa de mais ninguém. E pode acreditar que os investigadores já vasculharam essas conversas, sabe, com um pente fino, olhando tudo, analisando cada pessoa envolvida. Não há evidências de envolvimento da família dele. Certo. Não vi nenhuma evidência confiável de que mais alguém estivesse envolvido. A única dúvida seria Lance Twig. Olha, o argumento que eu usaria contra isso seria: quantas vezes descobrimos casos em que alguém comete um crime horrível do nada? Essa é uma pessoa que nunca mencionou nada, alguém que não tinha histórico criminal. Tipo, alguém imaginava que Brian Koberger mataria brutalmente 4 desconhecidos? Isso reforça que cada pessoa é diferente. Gilgo, quero dizer, você sabe, esse cara levava uma vida totalmente separada. Mas eu quero falar sobre outra coisa. Havia uma carta que aparentemente foi encontrada debaixo deste teclado. E Robinson supostamente tirou uma foto desse bilhete antes que ele fosse queimado. Embora a carta não tenha sido exibida ao tribunal, foi detalhada no mandado de busca, segundo a KSL-TV de Utah. Segundo o mandado, a carta diz: Luna, se você está lendo isso conforme minha mensagem, sinto muito. Saí de casa hoje cedo em uma missão e enviei uma mensagem automática. Provavelmente estou morto ou enfrentando uma longa pena de prisão. Eu tive a oportunidade de eliminar Charlie Kirk e eu aproveitei. Agora, a KSL-TV também relata que Robinson supostamente enviou uma mensagem para esse grupo no aplicativo Discord, sobre o qual Rich e eu já falamos antes, dizendo: Ei, pessoal, tenho mais notícias para vocês. Fui eu na UVU ontem. Me desculpem por tudo isso. Vou me entregar com a ajuda de um amigo que é xerife em breve. Obrigado pelos bons momentos e risadas. Vocês foram incríveis. Valeu por tudo. Após ver todas as provas se acumulando contra ele no tribunal, surge a pergunta: o que Robinson fará? Mas sempre volto a isso. Sabe, tenho certeza que há quem faça esse argumento. Não é conveniente e ele está confessando de forma tão completa e detalhada sem necessidade. Mas também não me parece estranho que ele tenha feito isso, certo? Parece que, se eu estiver ouvindo a narrativa da promotoria, é uma pessoa muito perturbada. Talvez ele estivesse, sabe, você ouve o depoimento de Lance Twig. Ele ficou em conflito depois, mesmo sem demonstrar muita emoção no tribunal agora. Mas não seria tão estranho que alguém assumisse a responsabilidade por fazer algo assim e fizesse uma declaração desse tipo. Pessoal, é uma vibe de Luigi Mangione. Ele é inocente até que se prove o contrário, mas não me surpreenderia se confessasse, certo? Consigo imaginar isso acontecendo. Pois é difícil. Eu nunca consigo entender o que passa na cabeça de alguém que cometeria um crime assim.
Por que fariam isso em primeiro lugar? Como conseguiriam fazer? Eu não entendo. Então, quando você entra nos detalhes disso, tipo, ele deixaria um bilhete assim? Claro, porque eu não entendo o que ele está fazendo em primeiro lugar. Ele poderia deixar um bilhete. O que me chamou a atenção no bilhete volta ao que eu estava dizendo antes. Ele diz: eu tive uma oportunidade de acabar com Charlie Kirk e eu fiz isso. E Twigg afirma que nunca haviam mencionado Charlie Kirk antes. Isso torna o bilhete um pouco estranho para mim. Porque aí simplesmente vem do nada. Por que você iria acabar com ele? Por que você está fazendo isso? Isso não é algo que a gente já tenha discutido. Isso é um pouco estranho, mas tudo isso, todo o crime, se aconteceu como foi alegado, é tão desconectado de qualquer coisa que eu consiga racionalizar, que não consigo imaginar que tenha acontecido desse jeito. Então, olha, agora estamos gravando isso antes da audiência preliminar terminar. Ela deve terminar hoje. Mais um dia de apresentação de provas, mas a decisão do juiz Graff não deve sair agora. Ainda haverá mais argumentos e manifestações por escrito previstas para setembro. Podemos ter uma resposta depois. Na minha opinião jurídica e na do Rich, parece que o caso irá a julgamento. Fica a dúvida, o que Robinson fará agora? Muito obrigado, Rich Schoenstein, por dedicar seu tempo. O prazer é meu. Até mais. E é isso que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. E como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que vocês ouçam seus podcasts. Vocês podem nos assistir na Peacock da NBC. Para me seguir, estou no X, Instagram e no Jesse Weber Live na News Nation, de segunda a sexta, às 11 da noite, no horário do leste dos Estados Unidos. Até a próxima.